Que Deus possa nos abençoar a todos. Hoje um dia quente, né? E nós queremos em breve resolver esse assunto, né? Estamos resolvendo a questão da parte elétrica da igreja. Em breve nós teremos um lugar mais confortável, um pouco para nós adorarmos ao nosso Deus. Mas independente do calor, que bom que você... Que não, fogos é depois, né, Luciano? Mas depende do calor, que bom que você veio, né? E vamos juntos poder participar dessa cerimônia, irmãos, que é uma cerimônia muito importante para a nossa vida cristã, porque a Santa Ceia nos lembra o sacrifício de Cristo, por isso os emblemas, né? O corpo de Cristo pelo pão, o sangue de Cristo ali pelo suco de uva. A Santa Ceia nos oferece perdão. Existe um elemento, irmãos, na Santa Ceia que a gente pouco fala sobre ele, né? Mas tem um significado profundo, que é o lava-pés. Jesus instituiu o lava-pés na Santa Ceia. Até então o lava-pés era muito conhecido entre os judeus, né? Você vai no Antigo Testamento, tem diversas passagens lá que falam a respeito do lava-pés. E o lava-pés tinha dois objetivos pelo menos. Primeiro era cortesia. Primeiro era você dizer para a pessoa que ela era bem recebida na sua casa. Então, quando alguém chegava de viagem e o dono da casa oferecia o lava-pés, ele está dizendo para a outra pessoa: olha, você é bem-vindo aqui. E a outra é uma questão higiênica. Você imagina aquelas estradas empoeiradas, sandálias suadas, como é que ficava o pé, né? Então era uma forma também de preservar a saúde. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver aí esses dois elementos, principalmente no lava-pés, que já era oferecido. E Jesus pega algo que é do dia a dia e coloca dentro de um contexto espiritual com os discípulos. E nós vamos encontrar o lava-pés em João capítulo 13. E somente João fala sobre o lava-pés. Aí eu fico me perguntando aqui por quê, né? Um momento tão significativo, tão importante, tão bonito, por que os outros evangelhos não falaram a respeito do lava-pés? Mas que bom que pelo menos João retratou aqui. E eu convido a você para que a gente possa ler João, versículo 13. Nós vamos orar mais uma vez, porque nós vamos estudar a palavra, tá? Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por tua graça infinita, por tuas bênçãos, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede, Senhor, de participarmos da Santa Ceia. Ela fala de perdão, ela fala de reconciliação uns com os outros e principalmente contigo, Senhor. E agora a tua palavra está aberta e nós pedimos sabedoria dos céus para entendê-la. Que o teu Santo Espírito nos conduza neste momento. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então, João capítulo 13, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz assim: olha, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor.
Foi por isso que disse: nem todos estás limpo. Jesus, na realidade, irmãos, ele choca os discípulos com essa atitude aqui. Jesus mandou preparar a ceia lá no cenáculo, um lugar especial para que ele pudesse ter esses últimos momentos com os discípulos. E os discípulos se aproximam, cada um toma o seu lugar ao lado de Cristo. E em determinado momento da ceia, Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. E eles ficaram apavorados com a atitude de Jesus. E nós vamos ver no ministério de Cristo, irmãos, que muitas vezes ele vem quebrar as barreiras, os preconceitos. E este aqui foi um momento especial para isso. Havia, irmãos, uma profunda implicação aqui ao lavar os pés. Por isso Pedro, quando Jesus se aproximou dele, disse assim: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Por isso Ellen White fala que neste momento, quando Judas viu Jesus se abaixando e lavando os pés dos discípulos, ele disse assim: ele nunca será o nosso mestre. Eu estava enganado. O que vão dizer do meu mestre lá fora? E aí ela diz que as trevas do mal entraram no seu coração, e ele decide naquele momento ali trair a Jesus, consumar aquilo que eles haviam planejado. O que tem de mais, irmãos, em lavar os pés? Havia, irmãos, uma ordem ao lavar os pés. A pessoa indicada para lavar os pés não poderia ser qualquer uma pessoa. A ordem era que para lavar... Obrigado, irmão. Lavar os pés era a obrigação de um escravo, de preferência não judeu. Era algo indigno tocar nos pés sujos de outra pessoa. E a orientação era: na ausência de um escravo não judeu, quem deve lavar os pés é o menor do grupo, é a pessoa mais insignificante. Aí você começa a entender a atitude de Jesus, quando você volta um pouquinho a leitura aí, e você vai ver os discípulos em mais uma discussão. Qual era a discussão dos discípulos, irmãos? O tema central da discussão deles: quem vai ser o maior no reino que Jesus vai estabelecer? Eles não compreendiam exatamente o ministério de Cristo. Quando Jesus falava que queria estabelecer um reino, eles pensavam num reino de espadas, de soldados, libertação dos romanos. E Jesus estava num contexto espiritual. Jesus estava falando de libertação do pecado. Jesus estava falando do estabelecimento do reino de Deus no coração do ser humano. E eles não entendiam. E eles chegaram, irmãos, para a ceia com esse sentimento. Eles estavam discutindo há pouco, e a discussão foi acalorada. E aí eu fico pensando assim, no meio da discussão, Pedro falando assim: olha, mas do reino que ele vai estabelecer, eu tenho primazia, eu sempre resolvo os problemas, eu sempre tomo a frente de tudo. Aí talvez João fala assim: mas peraí, vocês estão esquecendo que quem encosta a cabeça no peito do mestre sou eu, nós somos íntimos. Talvez Judas: mas eu posso ser perfeitamente um ministro da economia, porque eu que cuido das finanças. Discussão acalorada, irmãos. E eles se aproximam da ceia, cada um toma o seu lugar, contrariando a tradição, a orientação do passado, que judeu nenhum deveria chegar à mesa para se alimentar sem antes se lavar. Lembra que um dia argumentaram Jesus: os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus fala: não, mas não é o que entra pela boca contamina o homem. Lembra daquele contexto? Exatamente isso aí. Nenhum judeu deveria se aproximar para comer sem antes se lavar. E eles contrariaram a regra, irmãos. Porque qualquer um que lavasse os pés dos outros, ele estaria dizendo: eu sou menor no reino. Está entendendo o contexto? E Jesus está lendo o coraçãozinho deles, cheio de angústia, de ira, de raiva, de preconceito, de egoísmo. E Jesus pega agora a toalha e a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Que escândalo para eles! Nenhum mestre faria isso.
E quando se aproximou de Pedro, então Pedro recolheu os pés e disse: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Os outros permitiram o Senhor fazer esse papelão aí, fazer papel de escravo. Eu não vou permitir que o Senhor se rebaixe tanto. Eu não vou permitir que o Senhor se humilhe tanto, Senhor. Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí Pedro, irmãos, se assustou. Ó, Senhor, se é assim, então lava o corpo todo. Não, Pedro, quem se banhou só precisa agora lavar os pés. Pedro, é referência ao batismo, né? Você já aceitou Jesus como seu Salvador, seu problema está nos pés, Pedro. É só lavar os pés. Que ensinamento tremendo de Cristo, irmãos. E neste momento ele veio revelar exatamente o seu ministério, a sua missão. Quando diz assim: olha, o maior no reino é aquele que serve. E vocês estão brigando, discutindo sobre quem será o maior. Certa vez a discussão foi tanta, e eles se aproximaram de Jesus para ele resolver o problema, e Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Se já quer ser o maior no reino, tem que ser como essa criança aí. E Jesus tentando ensinar, irmãos, Jesus tentando colocar verdade no coração desses homens. O maior no reino é aquele que serve. É a maior lição, irmãos, que a gente encontra aqui na Santa Ceia, no lava-pés. E Jesus, irmãos, ele se esvaziou de si mesmo. Isso diz a Bíblia. Se esvaziou de si mesmo, irmãos, e veio este mundo para salvar, para ser servo, para nos mostrar o caminho de volta para a salvação. O lava-pés, irmãos, tem um sentido especial para nós hoje, porque no lava-pés nós encontramos água, e a água na Bíblia simboliza quem? Quem é a água viva? É Jesus, que lava, que purifica, que renova, que dá uma nova oportunidade, que transforma. Mas nós encontramos também a poeira, irmãos, que era agarrada aos pés das pessoas. Que lição tremenda nós encontramos aqui. E aí está o símbolo do pecado na vida do ser humano. É isso que Jesus queria dizer. É isso que Jesus queria ensinar. E nós estamos andando aí, irmãos, pelas estradas da vida, e a poeira do pecado vai se apegando aos nossos pés, irmãos. E por isso nós nos encontramos hoje aqui, e nós nos igualamos diante de Deus. Não importa se você é o pastor da igreja, o ancião da igreja, o fundador da igreja. Sabe o que nos iguala, irmãos? Os nossos pecados. Todos pecaram e carecem da glória ou da graça de Deus. Todos. Não existe melhor nem maior. Todos nós nos aproximamos da mesa da ceia do Senhor com os nossos pés sujos, irmãos, pelas estradas da vida. É a nossa diferença, é a nossa falta de amor, é às vezes que a gente fala demais, que a gente julga errado, às vezes que a gente mente, outra vez, quem sabe, visita alguns sites, né, que a gente sabe que não compete a um cristão. Talvez a música que entra em nossos ouvidos, nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos pessoais, quem sabe no trabalho ou mesmo na igreja. E a poeira do pecado, irmãos, vai se apegando aos nossos pés. Por isso, hoje somos iguais. A Santa Ceia foi idealizada para pecadores, irmãos. Era a forma que Deus escolheu para dizer: olha, eu vou parar um pouquinho com você aqui, e você vai vir à minha presença, e eu vou lavar você, eu vou purificar você. E por isso algumas pessoas chegam para mim, às vezes: pastor, cometi um erro assim, precisa de rebatismo. Não, para isso tem a Santa Ceia. Para isso tem a Santa Ceia. Logicamente que em algumas situações da disciplina, né, precisa do rebatismo, mas algumas situações não se resolvem aqui, porque aqui existe perdão, aqui existe mais uma oportunidade: pão, vinho e água.
E Ele quer lavar os nossos pés hoje, irmãos, mais uma vez. Ele quer purificar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida plena nele, e que a gente possa evangelizar, a gente possa pregar, a gente possa ensinar as pessoas o caminho de salvação. Seja bem-vindo a ceia do Senhor, que seja um momento especial no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu irmão, com a sua família. Que seja um momento que possamos abrir o nosso coração e receber de Deus o perdão pelos méritos de Cristo, e que esta ceia, irmãos, faça diferença na nossa vida. Que esse lava-pés, irmãos, possamos entender que o caminho da humildade Jesus trilhou por nós, e que nós devemos seguir o seu exemplo. Devemos esvaziar de nós mesmos, sermos mais cristãos, orarmos mais, estudarmos mais a palavra, amarmos mais, trabalharmos mais, para abreviarmos a volta dele a este mundo. Que Deus nos abençoe a todos.